Segré, o Brasil está praticamente quebrado, né? Já tem previsões para 2027 de não ter dinheiro no caixa para dar andamento, né? Para pagar as contas do país. Agora tem essa questão do IOF e nós temos o anúncio de tarifação de 50% nos produtos brasileiros pelos Estados Unidos a partir de 1º de agosto e também a indicação de 100%, né, sobre a possibilidade da OTAN, investigação pela seção 301, enfim. Você conhece bastante da política, da macropolítica, da economia. Como é que você enxerga? Como é que o Brasil sai dessa, Segré? Qual que é a previsão? Porque eu não tenho um conhecimento tão avançado na área econômica, mas eu não vejo saída. Para mim, acaba o país. Não tem saída. Do jeito que está, não tem saída. É uma resposta ruim de se ouvir, mas não tem saída. Quando o governo propicia, não, vamos gastar, gastar, não tem problema. A pergunta que eu faria, até para o próprio ministro da Economia, da Fazenda, seria: senhor ministro, na sua casa, o senhor arrecada, ganha mais ou menos do que gasta? E a resposta vai ser: não, eu gasto menos do que eu ganho. Por quê? Por que não gasta mais? Porque não dá. Alguém tem que financiar, vou ter que pagar juros, chega um momento que vou para a falência. Isso é o que está acontecendo com o governo. O governo está gastando, ou não sabe, ou não quer, ou não pode diminuir a despesa. Isso cai na conta do contribuinte e, pior, cai na conta do contribuinte sem observar nenhuma melhora, nem na saúde, nem na educação, nem na segurança. Então, como poderia sair daí? Eu tenho algumas ideias, mas são ideias que são minhas, não servem para nada se o Congresso não levar essas ideias para uma lei. Por exemplo, através da lei de responsabilidade fiscal, tem que ser incluída essa lei no arcabouço fiscal. Hoje não está. Além disso, deveria ser colocado que prefeito, governador ou presidente não pode sair do seu mandato com uma dívida maior a que ele tinha quando assumiu. Então você vai diminuindo a dívida. E para isso precisa superávit fiscal, porque senão você não consegue diminuir a dívida. É como se uma empresa tivesse R$ 100 de dívida, você precisa ter um lucro que permita pagar parte, pelo menos, desses R$ 100 por mês ou por ano, para que num momento você não tenha mais dívida. E não tendo mais dívida, é dinheiro que sobra para a educação, para a segurança e para a saúde. Hoje você está jogando fora o dinheiro, pagando juros que não consegue pagar, porque você está gastando muito. É uma equação absurdamente errada. Mas isso é o que o Congresso tem que fazer. Então, eleições de 2026, tem que colocar gente que se comprometa com o resultado fiscal. Então, mas Segredo, o problema não é aí o centro do problema, porque quando o Congresso toma uma atitude, por exemplo, de expedir um decreto anulando esse aumento de tarifação do presidente Lula, né? Porque não tem. O IOF é para regulação de mercado, não é para arrecadação. Mas o Congresso vai lá, toma atitude, o Supremo, né? Coincidentemente, ou cai na mão do Alexandre de Moraes. Enfim. Aí o Supremo vai lá e fala: não, isso aqui não pode. Quer dizer, aquilo lá é inconstitucional. Se o Congresso faz uma norma dessa trazendo a responsabilidade para o pagamento das contas, a responsabilização, o Supremo vai lá e, ó, isso aqui é inconstitucional, esse aqui por um motivo A, B ou C. Quer dizer, o problema maior não está na ditadura, no regime, no Supremo Tribunal Federal? Com certeza. Está. Hoje quem manda é o Supremo. O Congresso é uma figura decorativa. Se não resolver o Congresso, ou o Congresso resolve e o STF cancela, em função de que está trabalhando junto com o Poder Executivo, aí não tem o que fazer. Uma das pressões que seria radical, e não, isso não apela à sonegação, senão você, empresário, tem que pagar impostos. Questiona o imposto na justiça e deposita judicialmente para não entrar em adimplência tributária. Aí vai depositando, só que esse dinheiro o governo não pode usar, porque você está questionando o tributo. Então, o tributo está sendo pago, vai cair o dinheiro na justiça, mas o governo não pode pegar. Entra em colapso. Em 2 meses o governo entra em colapso. E aí vai ter que parar de dizer: cara, precisamos gastar menos. Mas você não tem como fazer isso de uma forma ordenada. E, logicamente, não é uma situação que seja desejável para o país. E, Mas vai precisar alguma coisa bem e drástica, senão o seria. governo. E seria, Segredo, também é inviável para o empresário, porque lá no final, perder uma ação dessa, que perderia, por mais que ocorra o depósito judicial para não pagar o montante, mas as custas e despesas processuais e honorários advocatícios em cima disso, no caso para a União, seria para o empresário numa situação dessa,
que ganha ali 3%, 5% líquido do volume, ele entrar, dependendo do montante dele do IOF, o que ele vai gastar com custas de processuais e honorários advocatícios, ainda que ele tenha o departamento jurídico dele, mas perdendo uma ação dessa para a União, teria que pagar de 10% a 20% de honorários, quer dizer... Mas não era de IOF não, Borgo, não. Eu estava falando de tudo. E não era questionar de não pagar. Eu não estou dizendo não vou pagar. Eu deposito em juízo. Eu não estou indo contra a lei. Eu não estou sonegando nem fazendo lição fiscal de discutir dentro da lei se eu tenho que pagar muito, tenho que pagar pouco. Estou dizendo eu não estou de acordo com o que está fazendo e não sei se legalmente isso aplica. Eu não sou jurista, não entendo. Mas seria uma maneira de dizer, esse meu imposto que eu tenho que pagar, eu vou pagar na justiça. E aí vai ter que o governo ir lá e pedir na justiça. E provavelmente vai conseguir, o STF vai dar outra canetada e libera todo o recurso. Segrei, só uma última questão. Nós não podemos nos esquecer que também tem uma hipocrisia gigantesca aí, quando Lula diz que Trump vai taxar, que Bolsonaro está ajudando a taxar, a taxação de Trump, enquanto esse governo que aí está usa de um puxadinho que é o PSOL para judicializar uma questão do Supremo Tribunal Federal, que é, de fato, quem quer taxar é o PT. Então, esse Sim. PT que está falando, olha, precisamos lutar contra a taxação do Trump, é o mesmo PT que está te taxando no IOF agora, ou está aumentando o IOF, né, Segra? Não podemos esquecer disso, né? Não, e foi a primeira vez em muitos e muitos anos. Eu não tenho nenhuma memória sobre alguma coisa parecida de a esquerda fazer uma manifestação pedindo aumento de tributo. Isso é loucura, nunca aconteceu. A esquerda, com essa igualdade social, o problema é que na esquerda a igualdade social é tirando de quem tem para que todo mundo fique pobre. E a direita liberal tenta que a igualdade social se mantenha. Ninguém é contra a igualdade social, mas é fazendo que aquele que está lá embaixo consiga subir, se ele quiser e se esforçar para isso. Essas são as diferenças para mim mais gritantes das duas ideologias.